Capítulo 4. O testemunho dos hereges. Cristo fundou a Igreja com duas grandes figuras de linguagem. Nas palavras finais aos apóstolos que receberam autoridade para fundá-la. A primeira foi a frase sobre fundá-la sobre Pedro, como sobre uma rocha. A segunda foi o símbolo das chaves. Sobre o significado da primeira, naturalmente não há dúvida no seu próprio caso, mas não afeta diretamente o argumento aqui, exceto em mais dois aspectos secundários. É mais um exemplo de uma coisa que só poderia se expandir e se explicar completamente depois, e mesmo muito tempo. E apesar disso, trata-se de mais um exemplo de algo que é exatamente o oposto da simplicidade e evidência. Mesmo na linguagem, na medida em que descreveu um homem como uma rocha, quando ele tinha muito mais a aparência de um junco. Mas a outra imagem das chaves tem uma exatidão que dificilmente foi notada exatamente. As chaves foram bastante notáveis na arte e na heráldica da cristandade, mas nem todos notaram a peculiar adequação da alegoria. Agora chegamos ao ponto na história em que algo deve ser dito sobre a primeira aparição e atividades da Igreja no Império Romano. E para essa breve descrição, nada poderia ser mais perfeito do que essa antiga metáfora. O cristão primitivo era muito precisamente uma pessoa carregando uma chave, ou que ele dizia ser uma chave. Todo o movimento cristão consistia em reivindicar possuir essa chave. Não era apenas um vago movimento para frente que poderia ser melhor representado por um ariete. Não era algo que varreu junto com ele coisas semelhantes e diferentes, como faz um movimento social moderno. Como veremos em um momento, ele definitivamente se recusou a fazê-lo. Ele definitivamente afirmou que havia uma chave e que ele possuía essa chave e que nenhuma outra chave era como ela. Nesse sentido, era tão estreita quanto você queira. Só que aconteceu de ser a chave que poderia destrancar a prisão do mundo inteiro e deixar entrar a luz branca do dia da fuga. O credo era como uma chave em três aspectos, que podem ser resumidos mais convenientemente sob este símbolo. Primeiro, uma chave é acima de todas as coisas, uma coisa como uma forma. É uma coisa que depende inteiramente de manter sua forma. O credo cristão é, acima de todas as coisas, a filosofia das formas e o inimigo da falta de forma. É aí que ele difere de toda aquela infinidade sem forma maniqueísta ou budista que faz uma espécie de piscina de noite no coração escuro da Ásia. A ideal aniquilação de todas as criaturas. É aí que ele difere também da vaga análoga do mérito evolucionista. A ideia de criaturas constantemente perdendo sua forma. Um homem a quem foi dito que sua chave solitária havia sido derretida, com 1 milhão de outras em uma unidade budista, ficaria incomodado. Mas um homem a quem foi dito que sua chave estava gradualmente crescendo e brotando em seu bolso e se ramificando em novas enfermarias ou complicações, não ficaria mais satisfeito. Segundo, o formato de uma chave é em si mesmo um formato bastante fantástico. Um selvagem que não soubesse que era uma chave teria maior dificuldade em adivinhar o que ela poderia ser. E é fantástico porque, em certo sentido, arbitrário. Uma chave não é uma questão de abstrações. Nesse sentido, uma chave não é uma questão de argumento. Ou ela se encaixa na fechadura ou não. É inútil para os homens ficarem discutindo sobre ela, considerada por si só, ou reconstruindo-a em princípios puros de geometria ou arte decorativa.
Não faz sentido para um homem dizer que gostaria de uma chave mais simples. Seria muito mais sensato fazer o melhor com um pé de cabra. E, em terceiro lugar, como a chave é necessariamente uma coisa com um padrão, então esta era uma que tinha, de certa forma, um padrão bastante elaborado. Quando as pessoas reclamam da religião ser tão cedo complicada com teologia e coisas do tipo, eles esquecem que o mundo não só tinha entrado em um buraco, mas tinha entrado em um labirinto inteiro de buracos e cantos. O problema em si era um problema complicado, não envolvia, no sentido comum, apenas algo tão simples quanto o pecado. Também estava cheio de segredos, de falácias inexploradas e insondáveis, de doenças mentais inconsistentes, de perigo em todas as direções. Se a fé tivesse enfrentado o mundo apenas com as platitudes sobre paz e simplicidades às quais alguns moralistas a confinariam, não teria tido o menor efeito naquele luxuoso e labiríntico asilo de lunáticos. O que ela fez devemos agora descrever aproximadamente. Basta dizer aqui que havia, sem dúvida, muito sobre a chave que parecia complexo. Na verdade, havia apenas uma coisa sobre ela que era simples. Ela abriu a porta. Há certas declarações reconhecidas e aceitas nesse assunto que podem, por brevidade e conveniência, ser descritas como mentiras. Todos nós já ouvimos pessoas dizerem que o cristianismo surgiu em uma era de bárbaro. Eles podem muito bem dizer que a ciência cristã surgiu em uma era de bárbaro. Eles podem pensar que o cristianismo foi um sintoma de decadência social, assim como eu acho que a ciência cristã é um sintoma de decadência mental. Eles podem pensar que o cristianismo é uma superstição que, em última análise, destruiu uma civilização, assim como eu acho que a ciência cristã é uma superstição capaz, se levada a sério, de destruir qualquer número de civilizações. Mas dizer que um cristão do quarto ou quinto século era um bárbaro vivendo em uma época bárbara é exatamente como dizer que a senhora Ed era uma índia vermelha. E se eu permitisse que minha impaciência constitucional com a senhora Ed me impelisse a chamá-la de índia vermelha, eu estaria incidentalmente mentindo. Podemos gostar ou não da civilização imperial de Roma no quarto século. Podemos gostar ou não da civilização industrial da América no século XIX. Mas que ambas eram o que comumente queremos dizer com uma civilização, nenhuma pessoa de bom senso poderia negar se quisesse. Este é um fato muito óbvio, mas também é muito fundamental, e devemos torná-lo a base de qualquer descrição posterior do cristianismo construtivo no passado. Para o bem ou para o mal, foi preeminente o produto de uma era civilizada, talvez de uma era supercivilizada. Este é o primeiro fato, além de todo elogio ou censura. Na verdade, sou tão infeliz que não sinto que elogio algo quando comparo a ciência cristã. Mas é pelo menos desejável saber algo sobre o sabor de uma sociedade na qual estamos condenando ou elogiando qualquer coisa, e a ciência que conecta a Sra. Ed com machados de guerra ou a Mater Dolorosa com totens pode, para nossa conveniência geral, ser eliminada. O fato dominante, não apenas sobre a religião cristã, mas sobre toda a civilização pagã, foi o que foi repetido mais de uma vez nessas páginas. O Mediterrâneo era um lago no sentido real de uma piscina, no qual uma série de cultos ou culturas diferentes eram, como diz a frase, reunidos.
Essas cidades que se enfrentavam em volta do círculo do lago se tornaram mais e mais uma cultura cosmopolita. Em seu lado legal e militar, era um império romano, mas era muito multifacetado. Poderia ser chamado de supersticioso no sentido de que continha um grande número de superstições variadas, mas de forma alguma, qualquer parte dele pode ser chamada de bárbara. Neste nível de cultura cosmopolita, surgiu a religião cristã e a Igreja Católica, e tudo na história sugere que era sentida como algo novo e estranho. Aqueles que tentaram sugerir que ela evoluiu de algo muito mais brando ou mais comum, descobriram que nesse caso, seu método evolucionário é muito difícil de aplicar. Eles podem sugerir que os essênios ou os ebionitas ou fenômenos semelhantes foram a semente, mas a semente é invisível. A árvore parece muito rapidamente adulta, e a árvore é algo totalmente diferente. É certamente uma árvore de Natal, no sentido de que mantém a gentileza e a beleza moral da história de Belém, mas era tão ritualística quanto o castiçal de 7 braços, e as velas que carregava eram consideravelmente mais do que provavelmente eram permitidas pelo primeiro livro de orações de Eduardo VI. Pode-se muito bem perguntar de fato por que alguém que aceita a tradição de Belém deveria se opor a ornamentos dourados ou dourados, já que os próprios magos trouxeram ouro, porque ele não gostaria de incenso na igreja, já que o incenso era levado até mesmo para o estábulo. Mas essas são controvérsias que não me dizem respeito aqui. Estou preocupado apenas com o fato histórico, cada vez mais admitido pelos historiadores, de que muito cedo em sua história, essa coisa se tornou visível para a civilização da antiguidade, e que a igreja já aparecia como uma igreja, com tudo o que está implícito em uma igreja, e muito do que é desagradado em uma igreja. Discutiremos em um momento o quanto ela era como outros mistérios ritualísticos, mágicos ou ascéticos em seu próprio tempo. Certamente não era nem um pouco como movimentos meramente éticos e idealistas em nosso tempo. Tinha uma doutrina, tinha uma disciplina, tinha sacramentos, tinha graus de iniciação. Admitia pessoas e expulsava pessoas. Afirmava um dogma com autoridade e repudiava outro com anátemas. Se todas essas coisas são as marcas do anticristo, o reinado do anticristo seguiu muito rapidamente sobre Cristo. Aqueles que sustentam que o cristianismo não era uma igreja, mas um movimento moral de idealistas, foram forçados a empurrar o período de sua perversão ou desaparecimento cada vez mais para trás. Um bispo de Roma escreve reivindicando autoridade na própria vida de São João Evangelista, e é descrito como a primeira agressão papal. Um amigo dos apóstolos escreve sobre eles como homens que ele conheceu e diz que eles o ensinaram a doutrina do sacramento. E o Sr. Wells só pode murmurar que a reação aos ritos de sangue bárbaros pode ter acontecido bem antes do que se poderia esperar. A data do quarto evangelho, que em um momento estava crescendo cada vez mais tarde, agora está crescendo cada vez mais cedo, até que os críticos fiquem pasmos com a possibilidade crescente e terrível de que possa ser algo como o que professa ser. O último limite de uma data inicial para a extinção do verdadeiro cristianismo provavelmente foi encontrado pelo mais recente professor alemão, cuja autoridade é invocada por Dan Inde.
Este estudioso erudito diz que o Pentecostes foi a ocasião para a primeira fundação de uma igreja eclesiástica, dogmática e despótica, totalmente alheia aos ideais simples de Jesus de Nazaré. Isso pode ser chamado em um sentido popular e também erudito de limite. Do que os professores desse tipo imaginam que os homens são feitos? Supunha que fosse uma questão de qualquer movimento meramente humano, digamos, os dos objetores de consciência. Alguns dizem que os primeiros cristãos eram pacifistas. Não acredito nisso por um momento, mas estou pronto para aceitar o paralelo para o bem do argumento. Tolstói, ou algum grande pregador da paz entre os camponeses, foi baleado como um amotinado por desafiar o recrutamento. E um mês ou mais depois, seus poucos seguidores se reuniram em uma sala superior em memória dele. Eles nunca tiveram qualquer razão para se reunirem, exceto aquela memória comum. Eles são homens de muitos tipos, sem nada para uni-los, exceto que o maior evento em todas as suas vidas foi esta tragédia do professor da paz universal. Eles estão sempre repetindo suas palavras, revolvendo seus problemas, tentando imitar seu caráter. Os pacifistas se reuniram em seu Pentecostes e são possuídos por um êxtase repentino de entusiasmo e uma onda selvagem do turbilhão de inspiração, no curso do qual eles procedem para estabelecer o recrutamento universal, para aumentar as estimativas da Marinha, para insistir em que todos andem armados até os dentes e em todas as fronteiras eriçadas de artilharia. Os procedimentos concluindo com o canto de rapazes da raça Bulldog e não os deixe eliminar a Marinha Britânica. Isso é algo como um paralelo justo à teoria desses críticos, que a transição de sua ideia de Jesus para sua ideia de catolicismo poderia ter sido feita no pequeno cenáculo de Pentecostes. Certamente o bom senso de qualquer um lhe diria que os entusiastas, que só se conheceram por meio de seu entusiasmo comum por um líder que amavam, não se apressariam instantaneamente para estabelecer tudo o que ele odiava. Não, se o sistema eclesiástico e dogmático é tão antigo quanto Pentecostes, é tão antigo quanto o Natal. Se o rastrearmos até esses primeiros cristãos, devemos rastreá-lo até Cristo. Podemos começar então com essas duas negações. É um absurdo dizer que a fé cristã surgiu em uma era simples, no sentido de uma era iletrada e crédula. É igualmente um absurdo dizer que a fé cristã era uma coisa simples, no sentido de uma coisa vaga, infantil ou meramente instintiva. Talvez o único ponto em que poderíamos dizer que a igreja se encaixava no mundo pagão é o fato de que ambos eram não apenas altamente civilizados, mas bastante complicados. Ambos eram enfaticamente multifacetados, mas a antiguidade era então um buraco multifacetado, como um buraco hexagonal esperando por uma rolha igualmente hexagonal. Nesse sentido, apenas a igreja era multifacetada o suficiente para se encaixar no mundo. Os 6 lados do mundo mediterrâneo se enfrentavam através do mar e esperavam por algo que deveria olhar para todos os lados ao mesmo tempo. A igreja tinha que ser romana, grega, judaica, africana e asiática. Nas próprias palavras do apóstolo dos gentios, era de fato todas as coisas para todos os homens. O cristianismo, então, não era meramente bruto e simples, e era o reverso do crescimento de uma época bárbara. Mas quando chegamos à acusação contrária,
chegamos a uma acusação muito mais plausível. É muito mais sustentável que a fé era apenas a fase final da decadência da civilização, no sentido do excesso de civilização, que essa superstição era um sinal de que Roma estava morrendo, e morrendo de ser civilizada demais. Esse é um argumento que vale muito mais a pena considerar, e prosseguiremos a considerá-lo. No início desse livro, aventurei-me em um resumo geral dele, em um paralelo entre a ascensão da humanidade a partir da natureza e a ascensão do cristianismo a partir da história. Apontei que em ambos os casos, o que tinha acontecido antes poderia implicar algo vindo depois, mas não implicava nem um pouco o que veio depois. Se uma mente desapegada tivesse visto certos macacos, poderia ter deduzido mais antropóides. Não teria deduzido o homem ou qualquer coisa dentro de 1000 milhas do que o homem fez. Em suma, ela poderia ter visto o pitecântropo ou elo perdido surgindo no futuro, se possível quase tão vagamente e duvidosamente quanto vemos surgindo no passado. Mas se o previu aparecendo, também o preveria desaparecendo, e deixando alguns traços tênues, assim como ele deixou alguns traços tênues, se forem traços. Prover esse elo perdido não seria prever o homem, ou qualquer coisa parecida com o homem. Agora, essa explicação anterior deve ser mantida em mente, porque é um paralelo exato à verdadeira visão da Igreja, e a sugestão de que ele evolui naturalmente a partir do império em decadência. A verdade é que, em certo sentido, um homem poderia muito bem ter previsto que a decadência imperial produziria algo como o cristianismo, ou seja, algo um pouco parecido e gigantescamente diferente. Um homem poderia muito bem ter dito, por exemplo, o prazer foi buscado tão extravagantemente que haverá uma reação ao pessimismo. Talvez tome a forma de ascetismo. Os homens se mutilarão em vez de apenas se enforcarem. Ou um homem poderia muito razoavelmente ter dito: se nos cansarmos de nossos deuses gregos e latinos, estaremos suspirando por algum mistério oriental. Entrarão na moda os persas ou hindus. Ou um homem do mundo poderia muito bem ter sido astuto o suficiente para dizer: pessoas poderosas estão pegando essas modas. Algum dia a corte adotará uma delas e pode se tornar oficial. Ou ainda outro profeta mais sombrio poderia ser perdoado por dizer: o mundo está indo ladeira abaixo. Superstições obscuras e bárbaras retornarão, não importa muito qual. Todas elas serão informes e fugidias como os sonhos da noite. Agora é um interesse intenso do caso que todas essas profecias foram realmente cumpridas, mas não foi a Igreja que as cumpriu. Foi a Igreja que escapou delas, as confundiu e se elevou acima delas em triunfo. Na medida em que era provável que a mera natureza do hedonismo produzisse uma mera reação do ascetismo, ela produziu uma mera reação de ascetismo. Foi o movimento chamado maniqueísta, e a Igreja era sua inimiga mortal. Na medida em que teria aparecido naturalmente naquele ponto da história, ele apareceu. Também desapareceu o que era igualmente natural. A mera reação pessimista veio com os maniqueus e foi com os maniqueus. Mas a Igreja não veio com eles ou foi com eles. E ela teve muito mais a ver com sua ida do que com sua vinda. Ou, novamente, na medida em que era provável que até mesmo
o crescimento do ascetismo trouxesse uma moda de religião oriental. Ele a trouxe. Mitra veio de muito além da Palestina, do coração da Pérsia, trazendo estranhos mistérios do sangue de touros. Certamente havia tudo para mostrar que tal moda teria surgido em qualquer caso, mas certamente não há nada no mundo para mostrar que ela não teria passado em qualquer caso. Certamente uma moda oriental era algo eminentemente adequado ao quarto ou quinto século, mas isso dificilmente explica que tenha permanecido até o século XX e ainda esteja forte. Em suma, na medida em que as coisas do tipo poderiam ter sido esperadas, então coisas como o mitraísmo eram experimentados naquela época. Mas isso dificilmente explica nossas experiências mais recentes. E se ainda fôssemos mitraístas meramente porque se poderia esperar que cocares mitraicos e outros aparatos persas estivessem na moda nos dias de Domiciano, quase pareceria a essa altura que deveríamos ser um pouco desleixados. É o mesmo como será sugerido em um momento com a ideia de favoritismo oficial, na medida em que tal favoritismo, demonstrado em relação a uma moda passageira, era algo que poderia ter sido procurado durante o declínio e queda do Império Romano. Era algo que existia naquele império e declinou e caiu com ele. Não lança nenhum tipo de luz sobre a coisa que resolutamente se recusou a declinar e cair, que cresceu firmemente enquanto a outra estava declinando e caindo, e que, mesmo neste momento, está avançando com energia destemida, quando outro era completou seu ciclo e outra civilização parece quase pronta para cair ou declinar. Agora o fato curioso é este, que as próprias heresias que a igreja primitiva é acusada de esmagar, testemunham a injustiça pela qual ela é acusada. Na medida em que algo merecia a culpa, era precisamente as coisas que ela é acusada de culpar. Na medida em que algo era meramente uma superstição, ela mesma condenou essa superstição. Na medida em que algo era uma mera reação à bárbare, ela mesma resistiu porque era uma reação à bárbare. Na medida em que algo era uma moda passageira do império em decadência, que morreu e merecia morrer, foi a igreja sozinha que o matou. A igreja é reprovada por ser exatamente o que a heresia foi reprimida por ser. As explicações dos historiadores evolucionistas e dos críticos superiores realmente explicam por que o arianismo, o gnosticismo e o nestorianismo nasceram, e também por que morreram. Eles não explicam por que a igreja nasceu ou por que ela se recusou a morrer. Acima de tudo, eles não explicam por que ela deveria ter declarado guerra aos males que ela supostamente compartilha. Temos alguns exemplos práticos do princípio. O princípio de que se houvesse algo que fosse realmente uma superstição do Império Moribundo, ele realmente morreu com o Império Moribundo, e certamente não era o mesmo que a própria coisa que o destruiu. Para esse propósito, tomaremos em ordem 2 ou 3 das explicações mais comuns da origem cristã entre os críticos modernos do cristianismo. Nada é mais comum, por exemplo, do que encontrar um crítico moderno escrevendo algo assim: o cristianismo foi, acima de tudo, um movimento de ascetas, uma corrida para o deserto, um refúgio no claustro, uma renúncia a toda a vida e felicidade. E isso foi parte de uma reação sombria e desumana contra a própria natureza.
um ódio ao corpo, um horror ao universo material, uma espécie de suicídio universal dos sentidos e até mesmo do eu. Veio de um fanatismo oriental como o dos faquires e foi finalmente fundado em um pessimismo oriental que permanece sentir a própria existência como mal. Agora, o mais extraordinário sobre isso é que tudo é bem verdade. É verdade em todos os detalhes, exceto o que acontece de ser atribuído inteiramente à pessoa errada. Não é verdade para a Igreja, mas é verdade para os hereges condenados pela Igreja. É como se alguém escrevesse uma análise mais detalhada dos erros do desgoverno dos ministros de Jorge III, apenas com a pequena imprecisão de que toda a história foi contada sobre George Washington, ou como se alguém fizesse uma lista dos crimes dos bolcheviques, sem nenhuma variação, exceto que todos eles foram atribuídos ao czar. A igreja primitiva era de fato muito ascética, em conexão com uma filosofia totalmente diferente. Mas a filosofia de uma guerra contra a vida e a natureza como tal realmente existia no mundo, se os críticos soubessem onde procurá-la. O que realmente aconteceu foi isto. Quando a fé surgiu pela primeira vez no mundo, a primeira coisa que aconteceu com ele foi que ele foi pego em uma espécie de enxame de seitas místicas e metafísicas, principalmente do Oriente, como uma abelha dourada solitária pega em um enxame de vespas. Para o observador comum, não parecia haver muita diferença, ou algo além de um zumbido geral. Na verdade, em certo sentido, não havia muita diferença no que diz respeito a picar e ser picado. A diferença era que apenas um ponto dourado em todo aquele pó de ouro zumbindo tinha o poder de sair para fazer colmeias para toda a humanidade, para dar ao mundo mel e cera ou, como foi dito tão finamente em um contexto facilmente esquecido, as duas coisas mais nobres que são doçura e luz. Todas as vespas morreram naquele inverno, e metade da dificuldade é que quase ninguém sabe nada sobre elas, e a maioria das pessoas não sabe que elas existiram. De modo que toda a história daquela primeira fase de nossa religião está perdida. Ou, para variar a metáfora, quando esse movimento ou algum outro movimento perfurou o dique entre o leste e o oeste e trouxe mais ideias místicas para a Europa, trouxe consigo uma enxurrada de outras ideias místicas além das suas, a maioria delas ascéticas e quase todas pessimistas. Elas quase inundaram e subjugaram o elemento puramente cristão. Elas vieram principalmente naquela região que era uma espécie de fronteira obscura entre as filosofias orientais e as mitologias orientais, e que compartilhava com os filósofos mais selvagens aquela curiosa mania de fazer padrões fantásticos do cosmo na forma de mapas e árvores genealógicas. Aqueles que supostamente derivam do misterioso Manes são chamados de maniqueístas. Cultos afins são mais geralmente conhecidos como gnósticos. Eles são principalmente de uma complexidade labiríntica, mas o ponto a insistir é o pessimismo. O fato de que quase todos, de uma forma ou de outra, consideravam a criação do mundo como obra de um espírito maligno. Alguns deles tinham aquela atmosfera asiática que cerca o budismo, a sugestão de que a vida é uma corrupção da pureza do ser. Alguns deles sugeriram uma ordem puramente espiritual, que havia sido traída pelo truque grosseiro e desajeitado de fazer brinquedos como o sol, a lua e as estrelas. De qualquer forma,
toda essa maré escura do mar metafísico no meio da Ásia derramou-se pelos diques simultaneamente com o credo de Cristo. Mas é o ponto principal da história que os dois não eram os mesmos, que fluíam como óleo e água. Esse credo permaneceu na forma de um milagre, um rio ainda fluindo pelo mar. E a prova do milagre era prática mais uma vez. Era meramente que, enquanto todo aquele mar era salgado e amargo, como o sabor da morte, desse único riacho no meio dele, um homem podia beber. Agora essa pureza foi preservada por definições e exclusões dogmáticas. Não poderia ter sido preservada por mais nada. Se a Igreja não tivesse renunciado aos maniqueus, ela poderia ter se tornado meramente maniqueísta. Se não tivesse renunciado aos gnósticos, ela poderia ter se tornado gnóstica. Mas, pelo próprio fato de tê-los renunciado, provou que não era gnóstica nem maniqueísta. De qualquer forma, provou que algo não era gnóstico nem maniqueísta. E o que poderia tê-los condenado se não fossem as boas novas originais dos corredores de Belém e a trombeta da ressurreição? A igreja primitiva era cética, mas provou que não era pessimista, simplesmente condenando os pessimistas. O credo declarou que o homem era pecador, mas não declarou que a vida era má, e provou isso condenando aqueles que o fizeram. A condenação dos primeiros hereges é ela própria condenada como algo rabugento e estreito, mas era na verdade a própria prova de que a Igreja pretendia ser fraterna e ampla. Provou que os católicos primitivos estavam especialmente ansiosos para explicar que não achavam o homem completamente vil, que não achavam a vida incuravelmente miserável, que não achavam o casamento um pecado ou a procriação uma tragédia. Eles eram ascetas porque o ascetismo era a única purgação possível dos pecados do mundo. Mas no próprio trovão de seus anátemas, eles afirmaram para sempre que seu ascetismo não deveria ser anti-humano ou antinatural, que eles desejavam purgar o mundo e não destruí-lo. E nada mais, exceto esses anátemas, poderia ter deixado isso claro, em meio a uma confusão que ainda os confunde com seus inimigos mortais. Nada mais, exceto o dogma, poderia ter resistido ao tumulto de invenção imaginativa com a qual os pessimistas estavam travando sua guerra contra a natureza. Com seus éons e seu demiurgo, seu estranho logos e sua sinistra sofia. Se a Igreja não tivesse insistido na teologia, ela teria se derretido em uma mitologia louca dos místicos, ainda mais distante da razão ou mesmo do racionalismo, e acima de tudo, ainda mais distante da vida e do amor à vida. Lembre-se de que teria sido uma mitologia invertida, uma que contradizia tudo que era natural no paganismo, uma mitologia na qual Plutão estaria acima de Júpiter e Hades estaria mais alto que o Olimpo, na qual Brahma e tudo que tem o sopro da vida estaria sujeito a Shiva, brilhando com o olho da morte, que a igreja primitiva estava ela própria cheia de um entusiasmo estático pela renúncia e virgindade, torna essa disposição muito mais marcante e não menos. Torna ainda mais importante o lugar onde o dogma traçou a linha. Um homem pode rastejar de quatro como uma besta, porque ele era um asceta. Ele pode ficar noite e dia no topo de um pilar e ser adorado por ser um asceta. Mas ele não poderia dizer que o mundo era um erro ou o estado de casamento um pecado sem ser um herege. O que foi que assim deliberadamente se desvinculou do ascetismo oriental
por definição nítida e recusa feroz, senão era algo como uma individualidade própria e uma que era bem diferente? Se os católicos devem ser confundidos com gnósticos, só podemos dizer que não foi culpa deles se eles forem. E é bastante difícil que os católicos sejam culpados pelos mesmos críticos por perseguirem os hereges e também por simpatizarem com a heresia. A Igreja não era um movimento maniqueísta, mesmo porque não era um movimento. Não era nem mesmo um movimento meramente ascético, porque não era um movimento. Seria mais próximo da verdade chamá-la de domadora de ascetismo do que de mera líder ou desintegradora dele. Era uma coisa com sua própria teoria de ascetismo, seu próprio tipo de ascetismo, mas mais conspícua no momento como modeladora de outras teorias e tipos. Este é o único sentido que pode ser feito, por exemplo, na história de Santo Agostinho. Enquanto ele era um mero homem do mundo, um mero homem à deriva com seu tempo, ele realmente era um maniqueísta. Era realmente muito moderno e elegante ser um maniqueísta. Mas quando ele se tornou católico, as pessoas que ele imediatamente atacou e despedaçou foram os maniqueístas. A maneira católica de colocar isso é que ele deixou de ser um pessimista para se tornar um asceta. Mas, como os pessimistas interpretaram o ascetismo, pode-se dizer que ele deixou de ser um asceta para se tornar um santo. A guerra contra a vida, a negação da natureza, eram exatamente as coisas que ele já havia encontrado no mundo pagão fora da igreja, e teve que renunciar quando entrou na igreja. O próprio fato de que Santo Agostinho continua sendo uma figura um tanto mais severa ou triste do que São Francisco ou Santa Teresa apenas acentua o dilema. Cara a cara com o mais grave ou mesmo o mais sombrio dos católicos, ainda podemos perguntar: por que o catolicismo fez guerra aos maniqueus, se o catolicismo era maniqueísta? Tome outra explicação racionalista da ascensão da cristandade. É comum o bastante encontrar outro crítico dizendo: o cristianismo não surgiu realmente, isto é, não surgiu meramente de baixo, foi imposto de cima. É um exemplo do poder do executivo, especialmente em estados despóticos. O império era realmente um império, isto é, era realmente governado pelo imperador. Um dos imperadores aconteceu de se tornar um cristão. Ele poderia muito bem ter se tornado um mitraísta, ou um judeu, ou um adorador do fogo. Era comum ao declínio do império que pessoas eminentes e educadas adotassem esses cultos orientais excêntricos. Mas quando ele o adotou, tornou-se a religião oficial do Império Romano. E quando se tornou a religião oficial do Império Romano, tornou-se tão forte, tão universal e tão invencível quanto o Império Romano. Ele só permaneceu no mundo como uma relíquia daquele império, ou como muitos disseram, é apenas o fantasma de César ainda pairando sobre Roma. Essa também é uma linha muito comum adotada na crítica da ortodoxia, dizer que foi apenas o oficialismo que a tornou ortodoxia. E aqui novamente podemos convocar os hereges para refutá-la. Toda a grande história da heresia ariana pode ter sido inventada para explodir essa ideia. É uma história muito interessante, muitas vezes repetida nessa conexão. E o resultado disso é que, na medida em que sempre houve uma religião meramente oficial, ela realmente morreu porque era uma religião meramente oficial, e o que a destruiu foi a religião real. Ário avançou uma versão do cristianismo que se movia,
mais ou menos vagamente na direção do que chamaríamos de unitarismo, embora não fosse o mesmo, pois dava a Cristo uma curiosa posição intermediária entre o divino e o humano. O ponto é que parecia a muitos mais razoável e menos fanático, e entre estes estavam muitos da classe educada em uma espécie de reação contra o primeiro romance de conversão. Os arianos eram uma espécie de moderados e uma espécie de modernistas, e sentiu-se que, após as primeiras disputas, esta era a forma final da religião racionalizada, na qual a civilização podia muito bem ser estabelecida. Foi aceita pelo próprio divo César e se tornou a ortodoxia oficial. Os generais e príncipes militares vindo das novas potências bárbaras do norte, cheios de futuro, apoiaram-no fortemente. Mas o resultado disso é ainda mais importante. Exatamente como o homem moderno pode passar pelo unitarismo para completar o agnosticismo, assim o melhor dos imperadores arianos finalmente se livrou da última e mais tênue pretensão do cristianismo. Ele abandonou até Ário e retornou a Apolo. Ele era um César dos Césares, um soldado, um estudioso, um homem de grandes ambições ideais, outro dos 6 filósofos. Parecia-lhe que, ao seu sinal, o sol nascia novamente. Os oráculos começaram a falar como pássaros, começando a cantar ao amanhecer. O paganismo era ele mesmo novamente. Os deuses se tornaram. Parecia o fim daquele estranho interlúdio de uma superstição alienígena. E de fato era o fim disso, na medida em que havia um mero interlúdio de mera superstição. Era o fim disso, na medida em que era a moda passageira de um imperador ou a moda de uma geração. Se realmente houve algo que começou com Constantino, então terminou com Juliano. Mas havia algo que não terminou. Surgiu naquela hora da história, desafiador acima do tumulto democrático dos concílios da Igreja, Atanásio contra o mundo. Podemos nos deter no ponto em questão, porque é relevante para toda essa história religiosa e o mundo moderno parece perder todo o sentido dela. Podemos colocar dessa forma: se há uma questão que os esclarecidos e liberais têm o hábito de ridicularizar e sustentar como exemplo terrível de dogma estéril e conflito sectário sem sentido, é esta questão atanasiana da coeternidade do Filho de Deus. Por outro lado, se há uma coisa que os mesmos liberais sempre nos oferecem como um pedaço de cristianismo puro e simples, sem problemas por disputas doutrinárias, é a única frase: Deus é amor. No entanto, as duas declarações são quase idênticas, pelo menos uma é quase um absurdo sem a outra. O dogma estéril é apenas a maneira lógica de declarar o belo sentimento. Pois, se existe um ser sem princípio, existindo antes de todas as coisas, ele era amoroso quando não havia nada para ser amado? Se através dessa eternidade impensável ele era solitário, qual é o significado de dizer que ele é amor? A única justificativa de tal mistério é a concepção mística de que sua própria natureza havia algo análogo à autoexpressão, algo do que gera e contempla o que gerou. Sem alguma ideia assim, é realmente lógico complicar a essência última da divindade com uma ideia com o amor. Se os modernos realmente querem uma religião simples de amor, eles devem procurá-la no credo atanasiano. A verdade é que a trombeta do verdadeiro cristianismo, o desafio das caridades e simplicidades de Belém,
ou do dia de Natal, nunca soou de forma mais impressionante e inequívoca do que no desafio de Atanásio ao frio compromisso dos arianos. Era enfaticamente ele quem realmente estava lutando por um Deus de amor contra um Deus de controle cósmico incolor e remoto, o Deus dos estoicos e dos agnósticos. Era enfaticamente ele quem estava lutando pela criança sagrada contra a divindade cinzenta dos fariseus e saduceus. Ele estava lutando por esse mesmo equilíbrio de bela interdependência e intimidade, na própria trindade da natureza divina, que atrai nossos corações para a trindade da Sagrada Família. Seu dogma, se a frase não foi mal interpretada, transforma até mesmo Deus em uma Sagrada Família. Que esse dogma puramente cristão realmente se rebelou pela segunda vez contra o Império e realmente refundou a Igreja pela segunda vez, apesar do Império, é em si uma prova de que havia algo positivo e pessoal trabalhando no mundo, além de qualquer fé oficial que o Império escondeu adotar. Esse poder destruiu completamente a fé oficial que o Império adotou. Ele seguiu seu próprio caminho, assim como continua seguindo seu próprio caminho. Há uma série de outros exemplos nos quais se repete precisamente o mesmo processo que revisamos no caso do maniqueísmo e do ariano. Alguns séculos depois, por exemplo, a Igreja teve que manter a mesma trindade, que é simplesmente o lado lógico do amor, contra outra aparição da divindade isolada e simplificada na religião do Islã. No entanto, há alguns que não conseguem ver pelo que os cruzados estavam lutando, e alguns até mesmo falam como se o cristianismo nunca tivesse sido nada além de uma forma do que eles chamam de hebraísmo, surgindo com a decadência do helenismo. Essas pessoas certamente devem estar muito confusas com a guerra entre o crescente e a cruz. Se o cristianismo nunca tivesse sido nada além de uma moralidade mais simples varrendo o politeísmo, não há razão para que a cristandade não tenha sido varrida para o islamismo. A verdade é que o próprio islamismo foi uma reação bárbara contra essa complexidade muito humana que é realmente um caráter cristão. Essa ideia de equilíbrio na divindade, como de equilíbrio na família, que torna esse credo uma espécie de sanidade, e essa sanidade é a alma da civilização. E é por isso que a Igreja é, desde o início, uma coisa que mantém sua própria posição e ponto de vista, bem à parte dos acidentes e anarquias de sua época. É por isso que ele desfere golpes imparcialmente à direita e à esquerda, no pessimismo do maniqueísta ou no otimismo do pelagiano. Não foi um movimento maniqueísta, porque não foi um movimento de forma alguma. Não foi uma moda oficial, porque não foi uma moda de forma alguma. Foi algo que poderia coincidir com movimentos e modas, poderia controlá-los e poderia sobreviver a eles. Assim, podem se levantar de seus túmulos os grandes heresiarcas para confundir seus camaradas de hoje. Não há nada que os críticos agora afirmem que não possamos chamar essas grandes testemunhas para negar. O crítico moderno dirá levianamente que o cristianismo foi apenas uma reação ao ceticismo e à espiritualidade antinatural, uma dança de faquires furiosos contra a vida e o amor. Mas Manes, o grande místico, responderá a eles de seu trono secreto e gritará: esses cristãos não têm o direito de ser chamados de espirituais. Esses cristãos não têm título para ser chamado de ascetas. Aqueles que se comprometeram com a maldição da vida e toda a imundície da família. Por meio deles, a terra ainda está suja de frutas
e colheitas e poluída com a população. Não houve movimento deles contra a natureza, ou meus filhos o teriam levado ao triunfo. Mas esses tolos renovam o mundo quando eu teria acabado com o gesto. E outro crítico escreverá que a igreja era apenas a sombra do império, a moda passageira de um imperador casual, o que permanece na Europa apenas como fantasma do poder de Roma. E Ário, o diácono, responderá da escuridão do esquecimento: não, de fato, ou o mundo teria seguido minha religião mais razoável, pois a minha caiu diante do demagogo e homens desafiando César. E ao redor do meu campeão estava o manto púrpura, e a minha era a glória das águias. Não foi por falta dessas coisas que eu falhei. E ainda um terceiro moderno sustentará que o credo se espalhou apenas como uma espécie de pânico do fogo do inferno. Homens em todos os lugares tentando coisas impossíveis para fugir de uma vingança incrível, um pesadelo de remorso imaginário, e tal explicação satisfará muitos que veem algo terrível na doutrina da ortodoxia. E então se levantará contra ela a voz terrível de Tertuliano, dizendo: e por que então foi expulso? E por que corações e cabeças moles decidiram contra mim, quando proclamei a perdição de todos os pecadores? E qual era esse poder que me frustrou, quando ameacei todos os apóstatas com o inferno? Pois ninguém jamais subiu essa estrada difícil tanto quanto eu. E o meu era o credo quia impossibile. Então, a quarta sugestão de que havia algo da sociedade secreta semítica em todo o assunto, que era uma nova invasão do espírito nômade, sacudindo um paganismo mais gentil e confortável, suas cidades e seus deuses domésticos, por meio do qual as raças monoteístas ciumentas poderiam, afinal, estabelecer seu Deus ciumento. E Maomé responderá do meio do furacão, o furacão vermelho do deserto: quem jamais serviu ao Deus ciumento como eu, ou deixou mais solitário no céu? Quem prestou mais honra a Moisés e Abraão, ou obteve mais vitória sobre ídolos e imagens do paganismo? E o que foi essa coisa que me empurrou de volta com a energia de uma coisa viva? Um fanatismo poderia me expulsar da Sicília e arrancar minhas raízes profundas da rocha da Espanha? Que fé era deles que se aglomeravam em milhares de todas as classes e países, clamando que minha ruína era a vontade de Deus, e o que lançou o grande Godfrey como de uma catapulta sobre o muro de Jerusalém, e o que trouxe o grande Sobieski como um raio aos portões de Viena? Acho que havia mais do que você imagina na religião que tanto se equiparou à minha. Aqueles que sugerem que a fé era um fanatismo estão condenados a uma perplexidade eterna. Em seu relato, ela está fadada a parecer fanática por nada e fanática contra tudo. É ascética e em guerra com as setas, romana e em revolta contra Roma, monoteísta e lutando furiosamente contra o monoteísmo, dura em sua condenação da dureza, um enigma que não pode ser explicado nem mesmo como irracional. E que tipo de irracionalidade é essa que parece razoável para milhões de europeus educados através de todas as revoluções de cerca de 1600 anos? As pessoas não se divertem com um quebra-cabeça ou um paradoxo ou uma mera confusão na mente por todo esse tempo. Não conheço nenhuma explicação, exceto que tal coisa não é irracional, mas razão. Que se é fanática pela razão e fanática contra todas as coisas irracionais. Essa é a única explicação que posso encontrar para uma coisa que desde o início era tão imparcial e tão confiante,
condenando coisas que se pareciam tanto consigo mesma, recusando a ajuda de poderes que pareciam tão essenciais à sua essência, compartilhando em seu lado humano todas as paixões da época. Mas sempre no momento supremo, de repente, elevando-se superior a elas, nunca dizem exatamente o que era, esperando que dissesse, nunca precisando desdizer o que havia dito. Não consigo encontrar nenhuma explicação, exceto que, como Palas do cérebro de Júpiter, ele de fato surgiu da mente de Deus, maduro, poderoso e armado para o julgamento e para a guerra.